O Congresso americano estava cheio naquela quinta-feira, no dia 25 de maio de 1961. O então presidente John F. Kennedy, apenas no seu quinto mês do seu primeiro mandato, sobe até o alto do púlpito durante o auge da Guerra Fria. E a tensão entre Estados Unidos e União Soviética preocupava todos ali naquele lugar. Mas a multidão toda para escutar o presidente. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Naquele momento, a NASA ainda nem sequer tinha atingido 3 anos de idade e não existiam foguetes para ir até a Lua. Não havia uma rede de comunicação para dar instruções aos astronautas durante o trajeto. Não havia-se a menor ideia de como pousar na Lua e o que dirá voltar em segurança. Nunca ninguém nem sequer pensou em fazer de fato todas essas coisas. Não existia nem uma lista de passos para ser seguida. Médicos tinham medo que seres humanos não fossem capazes de pensar em microgravidade. Matemáticos estavam preocupados que não fosse possível fazer os cálculos. Ou talvez existisse uma espécie de vida bacteriana na Lua que deixasse os astronautas doentes. Vai saber. Coitado, tão novo, morreu de quê? Gripe lunar ou a gripe nova? Pois é, se entendia tão pouco do processo como um todo que as pessoas nem sabiam do que não sabiam. Mas mesmo assim nós conseguimos, e dentro do prazo. E é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans e esse é mais um episódio do Ponto em Comum que só pôde existir graças aos meus incríveis apoiadores e a ida do homem à lua. Porém, não é todo mundo que curtia a ideia de ir até o nosso satélite natural. Existe um mito de que na época todos os americanos apoiaram entusiasticamente a NASA nessa grande missão, mas isso não é verdade, pois nós vivemos no mundo real, onde nem todo mundo compreende assim tão bem a importância de um feito como esse. E o pior ainda, a grana é curta. Ninguém possui dinheiro infinito para ficar aí gastando à torta direita, nem mesmo o governo americano. Ainda mais se é para gastar com algo que possui retornos incertos demais na visão da maioria da população. A década de 60 foi extremamente conturbada. Houve a polêmica e custosa Guerra do Vietnã, revoltas urbanas e muito mais. Simplesmente a maioria dos pagadores de impostos não acreditavam que ir para a Lua deveria ser uma prioridade na hora do governo gastar o seu dinheiro. Então o espaço deveria esperar por enquanto que houvesse tantos problemas aqui na Terra, tantas pessoas passando fome e esquecidas. Ô mãe, no céu tem pão? Olha, na Lua eu sei que não tem. Por isso pode parecer loucura hoje alguém dizer que é contra o homem ir para a Lua, mas naquela época, com tantas incertezas, a coisa era bem diferente. Havia até uma palavra que representava isso, Moondoggle, que era uma junção do termo boondoggle, que significava uma atividade sem sentido, que apenas parece ter algum valor, com a palavra moon, que quer dizer lua. Por isso que a palavra Moondoggle era adorada pelos críticos da NASA, que não eram só formados por pessoas que não valorizavam ou que não compreendiam muito bem ciência e tecnologia. Na realidade, muita gente do próprio meio intelectual também não poupava críticas. Pois afinal, se o objetivo do programa espacial fosse mesmo o desenvolvimento científico e tecnológico, por que não mandar robôs para a Lua? Seria muito mais barato e seguro, porque no momento que vidas humanas são levadas para lá, é necessário tomar uma série de cuidados antes. E isso envolve gastar uma grana extra absurdamente maior. E ainda haviam pessoas que diziam que seria muito melhor torrar essas montanhas de dinheiro na criação de universidades de ponta aqui na Terra, porque aí sim o progresso científico humano seria muito maior, diversificado e concreto. Até mesmo o gigantesco jornal The New York Times, em 1962, pôs em uma matéria o seguinte questionamento para os leitores: o que você prefere, um pouso na Lua ou uma Harvard em cada estado? E foi isso também que eu perguntei lá no Instagram para saber o que vocês escolheriam. E ok, deu para perceber que vocês querem mais mesmo é uma Harvard em cada estado. Eu não julgo vocês. Aproveitem e me segue lá no Instagram para não perder as próximas enquetes, hein? Fica a dica. Ou seja, a opinião de vocês é a mesma do pessoal lá da época, que precisou escutar um presidente para mudar de ideia. No dia 12 de setembro de 1962, Kennedy mais uma vez subia no púlpito. Só que agora ele não estava no Congresso, mas em um estádio de futebol americano, na Rice University em Houston, no Texas. Ele subiu, cumprimentou as pessoas e fez o discurso mais marcante da sua vida. But why some say the moon?
why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Kennedy com certeza era um dos maiores entusiastas do espaço, mas só quando as câmeras estavam ligadas. Meras 10 semanas depois desse discurso inflamado, o espírito, cheio de esperança, dele já não parecia mais habitar o corpo daquele presidente. Naquele dia, a Casa Branca recebeu 9 convidados ligados ao programa espacial e o chefe da nação parecia duvidar se isso seria realmente possível. Juntando o tempo de todas as missões, os americanos tinham passado um total de 11 horas no espaço. Já os soviéticos acumularam 7 dias. Ô, Dimitri, já pode estourar essa vodka aí, rapaz. Os Estados Unidos estavam atrás, muito atrás do seu rival, o que deixou o clima pesado naquela visita. E graças ao sistema de microfones de escuta da Casa Branca, sabemos exatamente o que aconteceu ali naquele dia. O presidente então perguntou para um deles. E o convidado respondeu dizendo que não. Esse não era o de maior importância, pois a NASA tinha outros programas não relacionados à Lua que também eram de igual valor. Kennedy então apenas abaixa sua voz e diz: Pois é, Kennedy estava muito comprometido e mesmo sem acreditar se seria possível, ele tinha que continuar a incentivar pessoas, principalmente a população em geral, que ia ficar basicamente 2 anos sem nenhum lançamento espacial. E olha que esses lançamentos, além de deixar o objetivo mais próximo, serviam também como espetáculo para deixar a opinião pública interessada em continuar apoiando os gastos bilionários da ida à Lua. Olha aí, Marquinhos, olha aí o foguetão bonito. É melhor que ter visto o filme do Pelé. Durante esses 2 anos, Kennedy iria passar por mais uma campanha presidencial para tentar se reeleger. E a partir daí, continuar liberando cada vez mais e mais grana para tornar realidade o pouso da Lua antes dos soviéticos. Ele queria muito que esse feito fosse atingido ainda no seu possível segundo mandato. Porém, isso nunca aconteceu. Pessoas estão correndo de um lado para o outro e parecem não acreditar no que acaba de acontecer. Enquanto o presidente passava na limusine oficial pelo meio do povo, um tiro é disparado e o acerta. Kennedy foi assassinado em 22 de novembro de 1963, antes mesmo de tentar a reeleição. O mundo ficou chocado e sem saber o que iria acontecer com a ida do homem à Lua. Lyndon B. Johnson, o vice de Kennedy, assumiu seu lugar no posto máximo da nação e apenas 6 dias depois do incidente fez uma homenagem ao seu colega que partiu. No discurso do Dia de Ação de Graças, Johnson oficialmente renomeou o complexo da NASA na Flórida para Centro Espacial John F. Kennedy. E 2 meses depois, o presidente Johnson submeteu ao Congresso o seu orçamento para aquele novo ano. Ele teve que cortar $500 milhão de gastos totais e, diferentemente de Kennedy, ele era um entusiasta verdadeiro do espaço. Ele realmente acreditava que era possível. E para isso era preciso investir na NASA como nunca na história dos Estados Unidos. Ele até dizia que não existem tickets de 2ª classe para o espaço. E então ele terminou o seu mandato e foi reeleito. Aqueles foram os anos em que a NASA chegou a receber uma fatia de orçamento do governo americano quase 10 vezes maior do que recebe hoje. O programa Apollo, que iria levar o homem à Lua, começou com investimentos de $1 milhão por ano. E agora continuava recebendo $1 milhão, só que a cada 3 horas. Naqueles anos, milhares de pessoas resolveram milhares de problemas com um único objetivo: levar o homem
a Lua. Astronautas passaram por testes que levaram o corpo humano até o limite. Engenheiros construíram protótipos, matemáticos calcularam à mão, médicos faziam experimentos, cozinheiros preparavam a comida, costureiros costuravam os paraquedas. Até que chega o grande dia, quase exatamente 50 anos atrás, em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong abre a porta da nave, desce da escada e pisa na Lua. Esse foi um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Como ele mesmo disse, a espécie humana havia chegado aonde nunca havia antes. Os americanos ganharam a corrida espacial, tudo apenas 8 anos depois de Kennedy contar ao Congresso sobre os seus planos espaciais. Tudo antes do fim da década, como ele havia prometido. E infelizmente, depois de fincar a bandeira no nosso satélite natural, a NASA foi passando a ganhar menos e menos dinheiro. A corrida já tinha sido ganha e não tinha pra que continuar gastando tanto dinheiro e arriscando vidas humanas. Por isso, a ida do homem à Lua não tornou a humanidade uma espécie espacial. Hoje, 50 anos depois, não há ninguém morando, muito menos bebês nascendo fora da Terra. Não existem colônias lunares nem em outros planetas. Então, será que tudo não passou de uma corrida boba? Não, certamente não. O legado dessa realização humana é enorme. Nós hoje vivemos em um mundo que é produto direto desse evento. A ida do homem à Lua pode não ter iniciado uma era espacial da humanidade, mas gerou a sua era digital. Na época, computadores ocupavam um espaço de várias salas em um andar inteiro, mas a nave Apollo tinha computadores que cabiam em uma mochila. A nave não podia se dar ao luxo de carregar máquinas tão grandes e pesadas, mas era preciso poder computacional. E assim a tecnologia para computadores portáteis foi criada. E talvez ainda mais importante do que isso, foi apresentar ao mundo o que a ciência e tecnologia é capaz de fazer. Se nós podemos fazer computadores para nos levar a outros mundos, por que não fazer computadores também para analisar dados de marketing, criar filmes, fazer pesquisa científica? Tudo foi televisionado e quase que uma em cada 5 pessoas vivas naquele momento estavam acompanhando de alguma forma aquele evento ao vivo. Foi um momento mágico para a espécie humana que dificilmente será esquecido. Afinal de contas, o que você acha que daqui 500 anos as pessoas nas ruas do futuro vão se lembrar? Do ataque das Torres Gêmeas? De Hitler? Bom, para essas pessoas daqui 500 anos, até mesmo as 2 grandes guerras mundiais vão ser tão remotamente distantes quanto a Guerra das Rosas é para nós, daqui do presente. Mas existe um evento único tão marcante que não tem como ser apagado, que foi a primeira vez que pisamos no espaço. Esse que é o melhor lugar para você se perguntar coisas filosóficas como quem é você, para onde vai e o que é você? Clique bem aqui para tentar descobrir isso em uma história bem reflexiva, com paradoxos e imortalidade. Mas se você quiser saber que cheiro tem a Lua e outras curiosidades sobre ela e o programa Apollo, basta você escutar o nosso podcast exclusivo, como o próprio Apollo, que tá aí junto com a Marcela e a Maitê. Todos eles são filhos do Eduardo, que acredita no ponto em comum e contribui para a divulgação da ciência. E muito obrigado por isso, Eduardo, de verdade. E se assim como ele, você quer aparecer aqui no fim do vídeo, ter acesso ao nosso podcast e grupo exclusivos, basta você clicar bem aqui e se tornar também um apoiador do maior canal de divulgação científica do Nordeste. E é isso aí, minha gente. Até a próxima segunda. Tchau!